Opa, 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 dá licença, dá licença. E quando a gente vai pedindo licença, acendendo as luzes aqui, é porque a gente está iniciando a nossa temporada 2026 do nosso querido e amado Casa Prática, o nosso vídeo programa de muita informação, de muita dica, de momentos de reflexão, de muita brincadeira, de muita receitinha também para vocês e com certeza também de muita fofoca da TV, de tudo quanto é lugar com o nosso amiguinho. Aliás, eu vou chamar ele, o nosso coelho amado, mais amado do Brasil, o nosso amigo Zé Coelho. É contigo, Zé Coelho. Ai, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por estar nessa edição de 2026 do Casa Prática, para estar ajudando o tio Rogério aqui a apresentar esse vídeo programa. E a gente vai ter muito mochico, viu? Vou contar muita coisa nova para vocês, muita coisa boa que vocês vão estar sabendo aí. E volta o tio Rogério para acompanhar e novamente apresentar o Casa Prática. Tio Rogério, vem aí! É isso aí, gente. Eu tô aqui novamente e a gente vai acendendo e pedindo licença para nossa casa, entrando aqui no nosso corredor, na nossa recepção, né, no nosso centro de informações, a nossa copinha e também na nossa salinha também de explicações. E é isso aí, estamos iniciando mais um Casa Prática, temporada 2026. Gente, a gente vai começar o Casa Prática aí com algo muito legal para vocês. É o Acontece, o nosso informativo. E a gente vai estar dando algumas informações aí para vocês sobre o tempo. Olha, 21 de junho aí iniciou o inverno em grande escala, um frio danado tanto na região sul como na região centro-oeste, sudeste também do Brasil. Tá um calorzinho a mais ali no norte e no nordeste. Mas aqui tá um frio, uma friaca danada. E é isso aí, gente. Prepara o cobertor, prepara aí o casaco, vamos mandar de guarda-chuva para a gente poder se proteger contra as chuvas, porque as chuvas estão vindo aí em grande quantidade. E principalmente também não esquecer de tomar água, porque é no inverno, onde as pessoas, principalmente os idosos, as crianças, elas mais desidratam. E às vezes a gente tem casos até de morte súbita. Por quê? Porque o corpo fica sem água, sem líquido, e o coração precisa, né? Para poder bombear todo aquele sangue para o cérebro para o coração. Então a gente precisa estar aí bem hidratado. 35 ml por quilo de peso de água é a primeira dica do Casa Prática. Hidratem-se, não esqueçam de tomar água. E a gente vai aí, informações acontecem surgindo aí para vocês. É isso aí, gente. O Acontece está surgindo aí para a gente poder dar algumas informações para vocês. E o Acontece de hoje do Casa Prática vai estar trazendo para vocês aí algumas informações relativas ao terremoto que aconteceu ontem, no dia 25 de junho, aqui na Venezuela, tá certo? Na América do Sul. Gente, muito triste aí. Pelo menos 10 mil mortos, tá certo? E mais de 41 pessoas estão desaparecidas. Então essa daí é uma informação para você aqui no Acontece, para a gente poder saber um pouquinho mais e, claro, pedir a Deus para que Deus conforte cada vez mais as pessoas e principalmente que haja um encontro aí dos desaparecidos que estão lá. Vamos pedir muito a Deus para que proteja esse nosso país também, vizinho aqui nosso, a Venezuela, tá bom? Gente, segunda informação aí, vou estar passando para vocês aqui da nossa central de informações, é o seguinte: o tempo não vai melhorar tão cedo, tá? A gente vai ter quedas de temperatura muito bruscas, principalmente no sul e no sudeste do país, tá bom? A gente tem previsão de geada no sul, tá? Nas serras gaúchas e serras catarinenses, as temperaturas chegando a menos 1 grau, tá bom? Com previsão também de geada até no interior de São Paulo ou no início do Mato Grosso, tá? Então, centro-oeste também corre o risco aí. Previsão de chuvas para a semana que vem no estado de São Paulo, tá bom? A partir de quinta-feira da próxima semana. Segunda a quarta ocorrem sol, tá? Mas, porém, entre esses períodos de sol, podem haver aí algumas pancadinhas de chuva. Então, a chuva continua. Aqui virou um clima no estado de São Paulo, aqui no sudeste, que parece a Amazônia, né? Chove todo dia quase à tarde. Mas tudo bem, o homem mudou tanto a natureza que isso aconteceu, tá bom? E a gente vai ter variações de temperatura entre mais ou menos 10 a 15 graus de máxima aqui no estado de São Paulo, a partir da próxima quinta-feira, início de julho, tá bom? E no sul, abaixo de 5 graus, tá bom? O nordeste e o norte, a gente vai ter temperaturas entre 20 e 30 graus,
com períodos de chuva também, mas consequentemente aí períodos de sol. Centro-oeste também temperatura amena, mas o que vai ocorrer mesmo é no estado de São Paulo e principalmente também nos estados do sul do Brasil. Então isso aí foi o nosso Acontece e a gente agora entra no nosso segundo bloco. Primeiro bloco aí, informação para você. Segundo bloco a gente vai estar falando sobre o Você Sabia, algo muito interessante, hein, gente? Olha só, todo mundo fica muito assim. Ah, eu posso comer fruta, eu sou diabético, o que eu posso comer? O que eu não posso comer? Olha, gente, a gente vai falar para vocês, vai dar muita informação no Você Sabia, é isso mesmo. É um quadro novo aí do nosso queridíssimo e amado Casa Prática, onde a gente vai estar dando algumas informações para vocês, principalmente sobre índices glicêmicos das frutas. O índice glicêmico ele nada mais é do que um índice que mede a quantidade de carboidrato, de açúcar nas frutas, tá bom? Ou em outros tipos de alimentos, mas principalmente nas frutas, que é o que a gente mais consome durante o dia a dia, tá? Então a gente tem um índice glicêmico, ele varia em torno de baixo, médio e alto, isso mesmo. O baixo, abaixo de 35, de 35 a 69 o médio e acima de 70 é um índice glicêmico grave, alto, que pode prejudicar aí para quem é diabético. E olha só, hein, gente, presta bem atenção nisso. Frutas com índice glicêmico baixo, isso mesmo, e que o diabético pode comer. Maçã, pera, laranja, mexerica, morango, framboesa, amora, kiwi, pêssego, ameixa, cereja e abacate. O que o abacate tem de problema, gente, é o índice calórico. Ele tem uma caloria muito mais alta e um índice de gorduras muito mais alto também. Então, cuidado aí com o abacate. Índice médio, manga, uva, banana madura, banana verde, abacaxi, figo fresco e kiwi. Olha só, índice alto, acima de 70. Muito cuidado, a gente acha que não. A melancia tem um índice poderosíssimo, glicêmico altíssimo, que pode contribuir para a sua alta, principalmente da glicose para quem é diabético, tá? O melão também, ele tem um índice glicêmico alto. Pasmem, o damasco, que às vezes as pessoas usam para fazer bolo. A tâmara, que muitas vezes o diabético vai lá e faz bolo com a tâmara e não sabe que o índice glicêmico dela é altíssimo. É acima de 100, em torno de 103. A uva passa entre 64 e 69. E a banana nanica, olha só, acima de 70. Tá? Além da goiaba também e da uva, aquela uva roxinha. Tá bom? Então, muito cuidado aí. Esse é o nosso Você Sabia? A gente deu dicas para vocês, para quem é diabético, aí toma muito cuidado com tipos de frutas que consomem, tá bom? Então, principalmente com um índice glicêmico altíssimo, acima de 70. É isso aí, vamos partir para o terceiro bloco. A gente vai lá para nossa copinha com o Papo de Cozinha. E tô eu aqui no nosso papo de cozinha, a gente vai dar uma sentadinha, né, porque ninguém é de ferro também, e a gente vai estar falando aí sobre um assunto muito interessante, não é, Zé Coelho? Ah, é mesmo, hein, gente? Vocês prestem bem atenção, porque o tio Rogério vai falar algo muito interessante. Vocês já repararam, gente? Olha, minha avó sempre falava uma coisa, 3 assuntos que a gente não deve discutir. Primeiro, política, religião e futebol. Dá briga na certa, principalmente depois que a gente está reunido em família e aquele primo, aquele tio, aquela tia, sei lá quem, toma umas e outras e acaba falando sempre o que não quer, né? E depois se arrepende e aí depois começa aí a se desculpar, tal, por algumas coisas que falaram. Então, gente, eu tenho visto aí muito comentário na internet, às vezes as pessoas pegam e colocam os posts, e aí elas vão e colocam propositalmente para que hajam opiniões. E todo mundo agora quer dar sua opinião, né? A última vez que eu fiz isso foi lá na eleição de 2014, que nunca mais eu fiz. Por quê? Porque simplesmente eu acho que não vale a pena. Às vezes a gente se desgasta à toa. Porque você vai lá e consome o comentário que a pessoa fez negativo para você. E eu não quero isso para mim, porque a vida já está tão complicada. E eu quero que vocês também não queiram isso para vocês. Porque é muito ruim, né? A gente fica aceitando esse tipo de coisa de outras pessoas. Então o que acontece? Se distribuiu aí um dos piores pecados dos 7 pecados capitais, que é a ira, o ódio. Vocês já repararam como que a internet, ela destrincha ódio? E o que acontece? Quem que ganha com isso? Gente, se você não sabe, aquela pessoa que colocou aquele tipo de post,
e que destrilou esse monte de comentários, ela tá ganhando muito, ela tá monetizando demais com todas as reações negativas que tiveram, tá certo? Com as positivas não, mas com as negativas sim. Então presta bem atenção antes de você fazer isso. Procura não comentar nada, às vezes a gente é bom de guardar pra gente, porque a gente não consome o ódio e a negatividade das outras pessoas. E o nosso físico já tá tão acometido por tudo isso, porque a gente passa na rua, às vezes a pessoa nem conhece a gente, ela já lança um olhar que se você não tiver com Deus, Jesus e tudo que você se apega perto de você, com certeza, olha, você já secou, porque o negócio tá complicado, tá certo? A gente tá contribuindo muito para que a nossa existência seja menor do que a que Deus proporcionou para nós, porque a gente mesmo está trazendo esse tipo de problema para nós. Então, gente, um conselho: postou alguma coisa? Não comenta, não vale a pena. Guarde a sua opinião para você. Você sabe o que é certo e o que é errado. Então, você não precisa, às vezes, passar isso para os outros. Porque muitas vezes você vai estar passando isso e você vai estar destilando muita coisa ruim até de volta para você mesmo, tá bom? Gente, papo de cozinha terminou aí muito rápido do Casa Prática e a gente vai agora para outro bloco, é isso mesmo. Quarto bloco aí pra gente falar bem rapidinho. Gente, vamos salvar a natureza. Não é fazendo demagogia nem nada, mas a gente tá vendo muita reação climática. A gente acabou de relatar para vocês no primeiro bloco aí o terremoto que teve na Venezuela. E é algo que está acontecendo em todo o país. Vocês podem ver que aqui no estado de São Paulo nunca choveu tanto como anda chovendo. Isso causa enchentes, causa muito problema. E o que acontece? As pessoas sempre reclamando do poder público. O poder público não faz isso, não faz aquilo. Mas a gente, como sociedade, precisa contribuir também. E você pode fazer uma contribuição muito grande. É só você não jogar lixo nas ruas. Muitas vezes eu pego, saio com um papel no bolso para jogar dentro do lixo de casa. Então toma muito cuidado com isso, porque é um lixo. Se você começar a fazer isso, você vai começar a ajudar o planeta. Por quê? Porque vai ter menos enchente, vai ter menos pessoas desabrigadas, vão ter menos tragédias, catástrofes também, principalmente. A gente vai estar contribuindo para que a gente tenha uma natureza e um mundo melhor. Então, isso não é demagogia, é pedir para que você possa contribuir com a natureza. Então, não jogue mais lixo nas ruas. Tá certo? A gente vê direto, por exemplo, na cidade que eu moro aqui, sinto totalmente apartidário, mas assim, o próprio órgão público, ele faz o seu poder, ele faz a sua contribuição, mas só que ele pede, pelo amor de Deus, para as pessoas poderem ajudar também. E tem muitas vezes que as pessoas não aceitam isso como uma crítica e acabam lançando uma outra crítica em cima da pessoa, não vendo o seu próprio erro. Então isso é muito ruim, tá certo? Todos nós erramos e a gente precisa melhorar. Então, vamos salvar a nossa natureza, contribuição para o mundo inteiro, não jogar lixo nas ruas. E nem restos de móveis, sabe? Tudo isso contribui, alimentos, restos de alimentos nas ruas, contribui para uma população de ratos enorme. Para cada pessoa que existe numa cidade, existem 3 ratos. Então, olha só, se a gente tiver uma cidade com 100 mil pessoas, vão ter 300 mil ratos. E isso contribui para a proliferação de doenças parasitárias, doenças aí infecto-contagiosas, principalmente, né, leptospirose e tudo isso. Então a gente precisa evitar, principalmente aí essas síndromes que estão vindo aí por causa de roedor, tá bom? Então vamos evitar lixo nas ruas. É isso aí, vamos salvar a natureza, nosso quarto bloco, indo embora. E a gente entra com o nosso quinto bloco aí, pra gente estar falando para vocês um assunto muito interessante. É isso mesmo, golpes de internet. Gente, como tá perigoso isso. Ligou para sua casa, fora aqueles telemarketings que, olha, pelo amor de Deus, sabe? Deus nos defenda, porque, olha, às vezes eu perco a paciência. Às vezes eu estou atendendo o paciente, toco o telefone, às vezes você acha que é uma emergência, algo assim. Não é telemarketing. Olha, gente, vamos procurar o que fazer, pelo amor de Deus. Eu sei que é trabalho de vocês, mas isso perturba demais. Então tomem cuidado, porque muitas vezes nem é o telemarketing, muitas vezes são outros tipos de coisa que estão aparecendo aí, tá? Então tomem cuidado com documentos, não deem documentos, nada disso. Número de documentos, não façam fotos, porque eles podem fazer reconhecimento facial. E, inclusive, cuidado, tá certo, com ações. Às vezes vocês vão lá, procuram um direito, advocacio, né? Aí pede ajuda de um advogado, auxílio, tudo. Ele entra com uma ação, tudo. E de repente vem lá, ganho de causa, não sei o que e tal. Antes de você fazer qualquer tipo de transferência, às vezes, dá número de conta, ligue para o seu advogado e pergunte, foi você que entrou em contato comigo? Visualize o número do telefone, se bate com o número dele, tá certo? Se é o contato, tudo isso é muito importante, porque até esse tipo de golpe estão fazendo. Então tomem muito cuidado com isso, não deem não tirem fotos, número de documentos, nada disso, e principalmente também
Nada de dado bancário, porque tem pessoas que às vezes pegam uma agência de vocês, o número da conta de vocês, fazem uma vasculhada ali que limpa a conta de vocês até o especial. Então, por favor, não caiam nessa, tá bom? Gente, golpes de internet é o nosso quinto bloco indo embora. Chegando aí o sexto bloco, dicas de organização. Gente, o dia a dia da gente profissional começa muito no início que a gente abre os olhos. Vou explicar para vocês. Acordamos, está na hora de a gente iniciar o nosso trabalho, de a gente se preparar para o nosso trabalho. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, vamos organizar nossa mente. Sabe como é que vocês fazem também? Primeira coisa, saiu da cama, arruma sua cama. Cama desarrumada é desorganização para o dia inteiro. Não deixe nada acumulado, sabe? Às vezes, tudo que fica no chão dificulta demais a higienização e a limpeza. Tá certo? É muito difícil. Se você não deixa nada no chão, procura deixar, por exemplo, lá tem um lugar da bagunça, aquele armário que você tem só de bagunça, deixa lá, no local. Por quê? Porque se você espalhar bagunça para tudo quanto é lado, a bagunça não vai ser só ambiental, domiciliar, ela vai ser principalmente profissional e mental. A partir do momento que você não tem organização dentro da sua casa, você não tem organização dentro do seu trabalho e não tem organização da sua mente. Por quê? Porque o seu cérebro fica atribulado. Ele quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e você acaba não conseguindo fazer nada. Por isso que às vezes tem pessoas que não conseguem prosperar, não conseguem fazer as coisas que necessitam no dia a dia, porque não tem organização de prioridades. Então vai a dica aí. Se organize, ponha a prioridade, anote num papel, no celular, o que for. Primeiro, eu vou ter que fazer isso. Segundo, tal. Você saindo com a sua casa arrumada, quando você volta, você não precisa fazer a arrumação. E tem família, tem filho, tudo, tem marido, tem esposa, o que for. Gente, ajuda. A domiciliação, a felicidade domiciliar começa pela cooperação do papai, da mamãe, dos papais, das mamães, dos filhos, de todo mundo. Então, o filho também tem obrigação de ajudar a arrumar seu quarto, arrumar sua cama, trocar a água do pet, tá certo? Colocar a alimentaçãozinha dele, vamos retirar as fezes, os dejetos dos pets para contribuir com contaminação. Então, tudo isso, a ajuda domiciliar é muito importante. A família, ela não é só família por nome. A família, ela é a família quando tem cooperação. E a cooperação é conjunta, todo mundo tem que fazer, tá bom? Muitas vezes as crianças estão crescendo sem limite, sem nenhum tipo de cuidado, nem um pouco de amor, por causa disso. Porque o pai e a mãe não dão obrigações desde pequeno, tem que dar, tá? No mínimo, dentro de casa tem que fazer alguma coisa para poder ajudar, tá bom? Então é isso aí, dicas de organização, esse foi o nosso sexto bloco. E vamos para o sétimo, vou dar uma dica aqui para vocês muito boa. A gente vai estar iniciando aí um quadro novo no Casa Prática, gente, que eu queria mostrar para vocês o que a gente está fazendo aqui. Primeiro, nossa, é um trabalho danado. Quando chegar no final do ano, no meio do ano, a gente tem que estar sempre fazendo uma higienização, né, uma pintura dentro dos nossos, principalmente no nosso ambiente de trabalho aqui, nosso ambiente profissional, tudo. E aí o que acontece? Limpa, dá um trabalho danado. Você vai limpar uma paredezinha, às vezes sujou, o pessoal às vezes coloca o pé, não sei o que e tal. Isso dá um trabalho danado. E aí eu encontrei numa dessas operadoras aí, desses aplicativos de compras da internet, algo muito bom, gente, adesivo. Olha aqui, ficou muito bonito, ó. A gente colocou, tá vendo? Imita como se fosse um mármore, tá? Olha esse aqui, ó, tá? Então, recomendo, não custa caro. Cada 10 placas está em torno de mais ou menos uns R$20, dependendo do ambiente que você colocar, fica muito bonito, tá vendo? Ó? E outra, a limpeza é só com água, detergente neutro, não pode passar cândida, cloro, álcool, nada disso, porque senão ela acaba se descolando, tá? A gente não recomenda fazer isso em banheiro, porque banheiro tem a umidade, pode ser que descole. Não tenho nenhuma tratativa, nenhuma devolutiva de alguém que tenha feito. Tá? Mas se vocês souberem aí, mas olha, dá uma procuradinha, tá certo? Vou fazer até um merchandising aí da Shopee, tá? A gente comprou na Shopee e olha, fica muito bonito, tá vendo? Tem várias cores também, ó. Aos poucos, cada vez a gente tá fazendo. E outra, tem um custo-benefício, tá, gente? Por quê? Porque você não tem mais gasto com pintura. E você já viu quanto tá um galão de tinta, né? Bem caro. Então, é uma boa aí para quem tá querendo economizar aí, porque todo ano você vai precisar pintar. E aqui não, já tá feito para o resto da vida. Então tem um custo-benefício, tá bom? E, claro, dependendo da pessoa, eu tenho uma recomendação de uma pessoa maravilhosa que faz isso. E assim, ele super ali honesto na prática aí dos seus proventos, sabe?
não é de cobrar muito caro. Então, assim, é uma pessoa maravilhosa. De repente, se vocês quiserem aí, coloca, eu passo o contato dele para vocês, tá bom? E é isso aí, gente. A gente finalizou aí o nosso 7º bloco, se eu não me engano, tá bom? Dicas do dia a dia de embelezamento aí, né? De ambientes. E é isso aí, mostrei para vocês aí. Olha, até inclusive a porta. A gente envelopou, não tem problema nenhum. Você só passa um pano ali com álcool na porta, que pode passar álcool, tá? E fica muito bonito, tá bom? Então é isso aí. E agora, volta o meu amiguinho, hein? Meu amiguinho tá voltando porque tem fuxico aí. É, o Zé Coelho entrando nos fuxicos do Zé Coelho. Né, Zé Coelho? Ai, gente, vocês não sabem, é babado forte, viu? Olha só, a Globo tá em primeiro lugar na audiência da Copa, mas só que acontece que ela tá com 2 concorrentes. Foi a primeira vez que aconteceu isso, tá? Principalmente a TV Cazé no YouTube e o SBT também com o Galvão Bueno. Então, o SBT tem ganhado muita audiência aí por causa da Copa, tá certo? E eles têm faturado bastante também, tá? Inclusive nos outros programas também da Copa, que tem no SBT, os outros programas, novela, tudo está crescendo em audiência. Deu 20% a mais de audiência. Olha, gente, novidades para vocês, o que a gente tem é o seguinte, a partir do ano que vem, de janeiro, aquela novela Quem Ama Cuida vai terminar, Valser Carrasco, tá muito boa, né, gente? Ai, que maravilha! Coitada da Adriana, ai, meu Deus do céu! Então, e aí vai começar a Avenida Brasil 2, é isso mesmo. É uma minha gravatinha, tio Rogério, isso. Então, e vai ter novela da 7 nova também no ano que vem, tá certo? Da 6 já tá sendo produzida. E tem uma novidade pra vocês, que tem um filme aí que tá pra ser feito um remake da Viagem com a Carolina Dickman e o Rodrigo Lombardi. E também o filho do Marcelo Novaes, o Pedro Novaes, da Letícia Spiller, que vai fazer o papel do Alexandre. E a Carolina Dickman, a Diná. E o Otávio vai fazer, quem vai fazer o papel? O Rodrigo Lombardi. A história vai mudar um pouco, é isso mesmo. Quem vai entregar o Alexandre vai ser a Diná, e por isso que ele vai querer se vingar dela. Ao contrário da novela, que o Alexandre se vingava do Theo, que era o cunhado, do Raul, que era o irmão, e do Otávio Jordão, que era o advogado que colocou ele na cadeia, tá? Vamos esperar, né, pra ver, as filmagens já começaram, mas é isso aí. Provavelmente para 2027 tenhamos aí a Viagem em filmes, nas telonas, tá certo? Gente, novidades aí na Rede TV a gente não tem, na Band também não, a Band também tá crescendo um pouco na audiência, tá certo? O SBT também tá melhorando bastante, não tem novidade também de programação nova, qualquer coisa a gente vai dar no vídeo dicas. E é isso. E o que a gente tem de novidade aí, que a Eliana não vai mais fazer o programa dela como se fosse igual ao do Luciano Huck. Não vai ser mantido como um programa fixo. Vai ser temporada a partir do meio do ano. E provavelmente ela vai fazer dobradinha com a Xuxa e com a Angélica. Também se estuda a probabilidade de ter aí um novo programa à tarde, que englobasse a sessão da tarde aos mods do vídeo show, tá certo? Para concorrer com o Fofocalizando, que está crescendo em audiência no SBT. E isso aí, terminamos aí as nossas fuxicas fofocas. Eu espero que vocês tenham gostado. E é o nosso Casa Prática. E é isso aí, gente. Não se esqueçam, economia de luz e tomar muita água. E olha, gente, é o seguinte. A gente está em época de Copa, dia 29 de junho, hoje é dia 26, a gente vai ter o Jogo do Brasil. Vamos torcer para que tudo dê certo, né? E estamos terminando nossa Casa Prática. E é isso aí, Brasil. Segunda-feira tem jogo. É isso aí, 14 horas, hein, gente? Olha lá, gente. É isso aí. Todo mundo torcendo aí, ó. Gente, até o próximo nosso vídeo programa e a gente volta com o tema de área médica. Fique com Deus. E é o nosso Casa Prática. Se inscrevam, compartilhem, deem o seu like. É isso aí, gente. Não se esqueça de contribuir aí para a inscrição do nosso multicanal Dr. Rogério Cortaleda. E pode ser que em julho tenha o tio Rogério chegou aí para as crianças, hein? Olha, por favor, gente, comenta, deem o seu like e vamos Brasil! Tchau, tchau, gente. Até o próximo. Com direito a refrém, eu sei que vou. Com o coração batendo a mim, é caça na raça Brasil. Tchau, gente.
E olha, gente, só para finalizar o Casa Prática, eu sei que eu finalizei aquela hora lá, mas só para a gente poder lembrar para vocês o seguinte, a gente vai ter aqui uma receitinha bem básica, época de festa junina, agora junho, festa junina em julho, de um arroz doce muito gostoso, gente. Olha, é o seguinte, é a nossa receita prática. Então o que a gente vai precisar para esse arroz doce? Uma xícara de arroz branco, tipo agulhinha, rende 6 porções, tá? 2 xícaras de água pré-cozidas, leite, 5 xícaras no total, tá certo? Açúcar, 1 xícara de açúcar, dependendo do caso, tem pessoas que às vezes não usam tanto açúcar, a gente pode dar até uma diminuída. Leite condensado, meia lata, tá bom? Canela em pau, casca de limão ou laranja, opcional. Uma pitadinha de sal para dar uma realçada no doce do arroz doce. Canela em pó para polvilhar no final e cravo 2 a 3 unidades também opcional. Tem gente que não gosta, eu adoro. Bom, vamos pré-cozinhar o arroz. Numa panela, vocês colocam o arroz com 2 xícaras de água, mais uma pitada de sal, mais uma canela em pau, mais a casca de limão, ferve em fogo médio até secar quase toda a água. 10 minutos. Mexe de vez em quando para não grudar, porque senão vira uma papa, vira uma canja, né? Canja doce. Deixa bem cremoso. A gente vai tirar a casca de limão e a canela em pau. Junta 3 xícaras de leite, cozinha em fogo baixo de 15 a 20 minutos, mexendo sempre. O arroz tem que abrir bem e ficar bem molinho. Adoçar. A gente acrescenta o açúcar e o leite condensado, se for usado. Mistura bem, deixa ferver mais 5 a 10 minutos até engrossar. Se ficar muito grosso, coloca mais um pouco de leite. Gente, tem gente que não gosta de usar o leite condensado porque fica muito doce. Você pode fazer um leite condensado que não é um leite condensado, mas é um leite mais doce. Você pode pegar um leite mesmo de garrafinha e misturar com leite em pó e vai deixando a consistência dele até ele formar como se fosse um gosto de leite condensado. Claro que não é a mesma coisa, mas também fica gostoso, tá bom? Finalizando, a gente desliga o fogo, tira o cravo, se usou, serve quente ou gelado, polvilhado, com canela em pó. Segredos para ficar top, olha as dicas. Não para de mexer. Na parte do leite, evita que talhe e deixar cremoso, tá? Arroz bem cozido. Se ficar duro, nunca fica bom. Tem que desmanchar na boca. Versão mais rica. Troca uma xícara de leite de coco, leite condensado, ou leite por leite de coco. Fica divino. E para guardar, 3 a 4 dias na geladeira, tampado. Ele engrossa gelado, então na hora de comer coloca um pouquinho de leite. E olha, gente, fazendo aqui na Ana Maria Braga, ó. Fica uma delícia. Muito bom. Eu adoro arroz doce e canjica. Então essa daí é a nossa receitinha do Casa Prática que vão englobar agora para vocês no vídeo. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus e a gente volta aí no próximo vídeo.